Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Quando o sol ardente tocou os mármores brancos do palácio de Murad, parecia anunciar o início de algo fatídico, impossível de ser revertido. Os portões dourados, guardados por soldados silenciosos, abriram-se para receber não uma princesa, não uma escrava, mas uma jovem marcada pela inocência, Samira. Em cada passo, o medo se enroscava em seu peito, como se 1000 serpentes sussurrassem incertezas. Seus olhos, escuros como a noite sobre as dunas, buscavam por esperança, mas ali, esperança era artigo raro. O palácio respirava tensão. Servos caminhavam apressados, com olhares curiosos, sussurrando rumores carregados de incredulidade e medo. O sultão tinha apenas 7 dias. 7 dias para cumprir uma profecia ancestral, engravidar uma mulher pura, ou ver seu império ruir sob o peso das maldições e da desonra. 7 dias para desafiar o impossível, carregando nos ombros o peso de gerações, de um trono prestes a desmoronar. Samira, vinda de um vilarejo esquecido, nunca havia sentido tanto frio, mesmo sob o calor do deserto. A cada corredor, as paredes pareciam se fechar, sufocando os sonhos e apagando o pouco de coragem que ainda restava. Murad, por sua vez, era conhecido não apenas pela força e inteligência, mas por uma aura fria, impenetrável. Não existia mulher que tivesse atravessado as barreiras de seu coração ferido. E naquele dia, diante dos olhares de todo o harém, Samira foi conduzida até ele, como um cordeiro prestes ao sacrifício. Olhe para mim, Samira, ordenou Murad, a voz firme como aço, mas com uma sombra de cansaço nos olhos. Ela levantou os olhos lentamente, sentindo o peso do destino nas próprias costas. O olhar do sultão era intenso, profundamente analítico, quase cruel. Mas, por um instante fugaz, ela percebeu uma rachadura naquela couraça, uma tristeza silenciosa, um eco de solidão que ninguém ousava tocar. Naquele salão banhado em ouro e silêncio, o tempo parecia suspenso. O que estava em jogo era mais do que poder, mais do que tradição, era a própria essência de 2 almas em conflito. Os conselheiros observavam, o ar carregado de expectativa. Ninguém ali desejava fracasso, mas muitos acreditavam que seria impossível. Samira sentiu vontade de fugir, de correr para longe daquele destino insuportável. Mas seu coração, tão jovem, também carregava uma coragem silenciosa. Era impossível não se comover com sua fragilidade, com a bravura que tremia em seus dedos, mesmo quando tudo parecia perdido. O sultão, por trás do semblante inabalável, sentiu um leve estremecer ao notar o medo e a força misturados no rosto de Samira. Aquilo o atingiu como uma tempestade, afinal, não era só mais uma mulher. Era diferente. Era real. Era perigosa, de uma forma que ele não sabia explicar. No harém, as outras mulheres a observavam com inveja, curiosidade e ressentimento. Muitas haviam sonhado com o trono, com o toque do sultão, com o poder de carregar seu herdeiro. Agora, viam seus próprios sonhos escorrerem pelos dedos ao verem a jovem aldeã ser escolhida pelo destino, um destino que podia ser tanto bênção quanto maldição. Murad se levantou do trono, passos calculados, cada movimento uma dança de autoridade e tensão. Aproximou-se de Samira, sentindo uma estranha necessidade de protegê-la, mas também de romper logo aquela barreira entre dever e desejo. Seu olhar perfurava o silêncio. O desejo era como um animal preso em jaula, reprimido, assustador, impossível de ser ignorado. Você sabe por que está aqui, Samira? Questionou, a voz mais baixa, quase vulnerável. Sei, meu senhor, respondeu ela, com a voz embargada, mas sem hesitar. Por dentro, Samira lutava contra uma tempestade de sentimentos, vergonha, medo, uma centelha de revolta pela crueldade do destino. Era injusto.
sempre fora injusto com as mulheres. Ela, que nunca havia sequer tocado a mão de um homem, agora estava diante do soberano de todo um reino, entregue como oferta, sem direito de escolha. Murad percebeu o tremor nos lábios dela. Por um momento, tudo em sua volta desapareceu: conselheiros, soldados, palácio, regras, coroa. Restaram apenas ele e ela, duas almas despidas de tudo, exceto daquilo que mais importava: humanidade. Ele estendeu a mão, não para possuí-la, mas para tocá-la com gentileza, como quem segura algo frágil, precioso. Samira sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O toque foi leve, mas arrebatador, como se finalmente alguém a enxergasse. O clima entre eles ficou pesado, carregado de uma eletricidade silenciosa, intensa. Não havia espaço para palavras vazias. O desejo era reprimido, sufocado pelas regras, pelo medo, pela urgência do tempo. Mas crescia, como uma chama proibida, prestes a incendiar tudo ao redor. Samira foi levada para seus aposentos, o coração disparado, o corpo inteiro em alerta. Murad ficou sozinho, encarando o vazio, sentindo-se dividido entre o trono e algo mais profundo, um sentimento que ameaçava desmoronar anos de disciplina. A noite caiu sobre o palácio como um véu de incerteza. Samira rezou em silêncio, pedindo forças, pedindo um milagre. Não queria ser apenas um corpo, um objeto. Queria ser ouvida, respeitada, queria viver. Murad caminhou pelos corredores, atormentado por dúvidas e lembranças. Cada passo ecoava o peso do tempo, dos 7 dias, do destino amargo. No fundo, ele sabia, aquela jovem não era uma simples missão. Era um chamado, para algo maior, algo capaz de transformar não só o futuro do império, mas o seu próprio coração. No segundo dia, o sol nasceu ainda mais forte, como se quisesse provar que tudo pode mudar de uma noite para outra. Samira acordou cercada por criadas, preparativos e olhares de expectativa. O palácio inteiro parecia prender a respiração, esperando pelo próximo movimento. Mas, no coração da jovem, uma semente havia sido plantada. Uma semente de coragem, de esperança e, quem sabe, de amor. A aurora dourada invadiu os vitrais do quarto de Samira, desenhando arabescos de luz sobre sua pele inquieta. Ela abriu os olhos ainda tomada pela lembrança do toque delicado do sultão, um gesto simples, mas capaz de abalar tudo em seu interior. Lá fora, o palácio já despertava em um clima de expectativa e murmúrio. O segundo dia havia começado, e a profecia sussurrava como um fantasma em cada esquina. No espelho, Samira quase não reconhecia a si mesma. As mãos tremiam ao arrumar os longos cabelos escuros, os lábios mal ousavam sorrir. Era como se uma tempestade estivesse presa por dentro, girando entre medo, desejo e algo impossível de ser nomeado. As criadas, apressadas, cochichavam sobre a coragem dela, sobre os mistérios do sultão. Mas ninguém, além dela, sabia o que realmente era caminhar naquele abismo entre dever e liberdade. Quando foi chamada ao jardim privado do palácio, Samira sentiu o estômago se retorcer. Entre palmeiras e flores raras, Murad a esperava, envolto por uma aura que misturava imponência e cansaço. Havia nos olhos dele uma inquietação indomável, como se carregasse um segredo proibido. Ele não disse uma palavra de início, apenas a observou, atento a cada respiração, cada gesto nervoso. A tensão flutuava no ar, uma força invisível, mas impossível de ser ignorada. "Dormiu bem?" perguntou, tentando suavizar o tom de voz, mas a dureza de seus traumas ainda se infiltrava em cada sílaba. Samira hesitou, olhos baixos, mas respondeu com sinceridade. "Tentei, meu senhor." É difícil dormir quando o destino depende de um relógio que não para. Murad prendeu a respiração. Nunca ouvirá uma mulher falar daquela forma.
Ali estava a fragilidade, mas também uma força descomunal, uma dignidade inesperada. Por um segundo, desejou poder esquecer tudo, a coroa, as profecias, o tempo. Queria apenas ser um homem diante de uma mulher, mas sabia que o mundo não lhe daria essa escolha. O sultão estendeu a mão para ela, desta vez com mais firmeza. Samira recuou instintivamente, o corpo rígido, como se a pele sentisse medo do próprio desejo. Ele percebeu e, ao invés de forçar, baixou a mão, olhando para o horizonte. Eu não sou um monstro, Samira. Não quero que tema a mim, murmurou, quase como uma confissão. As palavras pairaram entre eles. Samira, sentindo-se vulnerável, olhou para o rosto do homem que muitos temiam. Pela primeira vez, enxergou além da coroa, viu dor, solidão, talvez até arrependimento. E sentiu uma pontada de compaixão que confundiu ainda mais seu coração. No harém, as notícias se espalhavam como fogo em palha seca. As mulheres falavam sobre Samira, a camponesa que agora tinha nas mãos o futuro de um império. Muitas torciam pelo fracasso, outras invejavam a chance única de tocar o sultão. Algumas, amargas, tramavam pequenos boicotes, esperando que a jovem tropeçasse no próprio medo. Enquanto caminhavam pelo jardim, Murad contou, quase em sussurros, fragmentos de sua história. A infância marcada por guerras, a mãe perdida para uma doença misteriosa, a solidão de quem nasceu para acomodar, mas jamais para ser amado. Cada palavra desenhava um quadro de sofrimento, de luta contra a própria natureza, de um homem cercado por poder, mas prisioneiro de seus próprios muros. Samira sentiu lágrimas ameaçarem cair. O desejo reprimido que havia nela era mais do que físico, era a ânsia de ser olhada de verdade, de ser vista além do véu da obrigação. Era fome de liberdade, de toque, de sentir-se viva. Mas o medo era imenso, medo de se entregar, de ser mais uma cicatriz na alma daquele homem, ou pior, de ter sua própria alma destruída pelo poder dele. Por que me escolheram, sultão? Perguntou, de repente, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma coragem inesperada. Murad desviou o olhar, lutando contra o impulso de dizer a verdade, que ela havia sido escolhida não apenas pela profecia, mas porque ao olhar para ela, viu algo que jamais vira em mulher alguma. Viu esperança, viu pureza, viu futuro. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: o destino é cruel, Samira. Mas talvez, desta vez, ele queira nos dar uma chance. As palavras ficaram entre eles como promessa não dita. O sol se moveu lentamente, lançando sombras longas sobre o jardim, marcando a passagem do tempo, tempo que escapava como areia entre os dedos. De volta aos aposentos, Samira sentou-se à janela, vendo as últimas cores do dia tingirem o céu de laranja e púrpura. A dúvida corroía seu peito: seria possível encontrar felicidade naquele mundo de obrigações, naquele prazo impiedoso? O rosto de Murad voltava à sua mente, cada traço gravado com fogo. O desejo crescia, reprimido, sufocado, como se pedir para ser libertado, mas ela não sabia se poderia ceder. Enquanto isso, Murad atravessava os corredores como uma sombra, a mente povoada por lembranças do toque, do olhar profundo de Samira. O dever gritava, impunha prazos, mas seu corpo e seu coração clamavam por algo muito mais perigoso: conexão verdadeira. O segundo dia se arrastou, pesado, carregado de silêncio. A noite caiu como uma sentença, cada estrela no céu lembrando ao sultão que o tempo não esperava por ninguém. Antes de dormir, Samira fez uma prece, não por salvação, mas por coragem. Ela sabia que precisava encontrar sua voz, precisava ser mais do que destino, precisava ser mulher diante do sultão. Mesmo que tudo desmoronasse depois. Murad, deitado sozinho em seu imenso leito, não conseguiu dormir. O cheiro suave de jasmim parecia invadir seus pensamentos,
tornando impossível esquecer aquela jovem que, em apenas 2 dias, já havia mexido com as estruturas do seu mundo. O desejo, reprimido até ali, começava a ameaçar sua própria razão. No terceiro dia, o palácio acordaria ainda mais tenso, ainda mais ansioso. Samira, determinada a não ser apenas objeto, decidia que precisava fazer algo que mudaria tudo. A alvorada do terceiro dia chegou com um vento inesperado, agitando as cortinas do quarto de Samira e trazendo para dentro aquele frio intenso de presságio. Samira acordou cedo, sentindo o peso do tempo, do destino, da expectativa sufocante dos corredores do palácio. Naquele amanhecer, a jovem tomou uma decisão que a fez tremer de medo, mas também de coragem. Ela não seria apenas instrumento do dever de um homem ou da profecia de um império, faria seu próprio pedido. O palácio parecia mais opressivo naquele dia. As criadas lhe trançaram o cabelo com flores delicadas, mas nenhuma beleza era suficiente para esconder o olhar de inquietação. Samira sabia o que precisava fazer. Rezou com fervor, sentindo as palavras queimarem nos lábios: coragem, coragem, coragem. Se tivesse apenas uma chance de ser ouvida, de mostrar que era mais que um corpo, teria que agir naquele instante. Quando um mensageiro anunciou que o sultão desejava vê-la no jardim secreto, Samira sentiu o coração bater tão forte que imaginou que todo o harém pudesse ouvir. Caminhou com passos firmes, o véu cobrindo parte do rosto, mas os olhos cheios de propósito. O jardim, envolto em sombras e mistérios, era o único lugar onde Murad sentia que podia respirar. Ali, flores exóticas cresciam ao lado de espadas antigas, lembrando que beleza e perigo andam sempre juntos no palácio. Murad aguardava, inquieto, olhando para o horizonte como se buscasse respostas entre as palmeiras. Quando ouviu o farfalhar das roupas, virou-se. Samira se aproximou, tremendo, mas determinada. Sultão Murad, começou, a voz clara, porém embargada pela emoção. Ele percebeu de imediato que algo diferente preenchia o olhar da jovem. Não era medo, nem submissão. Era uma luz selvagem, uma força que nem as paredes daquele império podiam conter. Diga, Samira, o que deseja? Perguntou, cruzando os braços, tentando ocultar o próprio nervosismo. Ela respirou fundo, sentindo que não haveria retorno. Se falhasse, tudo estaria perdido. Se fosse ouvida, talvez conseguisse salvar sua alma. Antes que se cumpra a vontade do destino, eu suplico, conceda-me um pedido. Apenas um, por compaixão. Murad arqueou as sobrancelhas, surpreso. Nenhuma mulher jamais ousara pedir qualquer coisa antes de cumprir seu papel diante dele. Mas, ao invés de se irritar, sentiu uma pontada de respeito. Havia algo naquela jovem que o desarmava por completo. Fale, Samira. Não tenha medo. Quero ouvir. O silêncio do jardim era absoluto, como se o universo todo escutasse. Samira ergueu o rosto e, com voz baixa, mas firme, revelou seu desejo. Permita-me viver um dia fora destas paredes. Quero conhecer o mundo que existe além dos portões do palácio, caminhar entre as pessoas, sentir o vento do deserto em meu rosto, ver a vida real com meus próprios olhos. Antes de me tornar prisioneira de um destino que não escolhi, quero saber quem sou, nem que seja por apenas um dia. O pedido caiu como uma bomba entre eles. Murad sentiu o impacto de cada palavra. Viu o desespero, a sede de liberdade, a humanidade gritante naquela súplica. De repente, todo o peso do trono lhe pareceu insuportável. Pela primeira vez, Murad sentiu inveja, inveja da coragem daquela mulher, inveja da simplicidade de um desejo tão profundo e verdadeiro. Você sabe o risco desse pedido, Samira? Murmurou, olhos cravados nos dela. Sei, meu senhor. Mas preciso viver ao menos uma verdade,
mesmo que seja apenas por algumas horas. Depois, serei tudo o que esperam de mim. Mas hoje, deixe-me ser livre. O sultão ficou em silêncio, a mente em turbilhão. Se aceitasse, desafiaria não só as regras do palácio, mas a própria tradição, correndo risco de conspiração, boatos e perigos desconhecidos. Se negasse, mataria aquilo de mais precioso que via nela, a centelha de esperança que, sem perceber, começava a reacender também nele. Por um momento, ficou imóvel. Então, aproximou-se de Samira até sentir o calor de sua respiração. Ali, tão perto, Murad enxergou mais que beleza, viu alma, viu força, viu uma mulher que podia, talvez, salvá-lo de si mesmo. Amanhã, ao raiar do sol, você terá seu desejo. Mas saiba que não estarei longe. Irei com você, Samira. O mundo pode ser cruel com quem desafia o destino, disse, quase num sussurro. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de medo, mas de gratidão. Murad ergueu o véu de Samira, tocando suavemente o rosto, como se já começasse ali uma nova história, uma promessa que nem os deuses do deserto poderiam quebrar. O desejo reprimido ganhou novos contornos, agora era também feito de ternura, de cumplicidade, de esperança proibida. Enquanto Samira voltava aos aposentos, o coração disparado, mal conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. As outras mulheres a olhavam com desprezo, incapazes de entender aquela coragem, aquele pedido impossível. Murad, por sua vez, fechou-se em seu escritório, olhando para o mapa do reino como se buscasse um novo caminho, uma saída para a prisão invisível que o prendia há anos. Naquela noite, ambos quase não dormiram. Samira chorou em silêncio, agradecendo por ter encontrado voz. Murad, sozinho diante das sombras, sentiu o peito arder de algo que não sabia se era medo, fascínio ou puro desejo. Pela primeira vez, desejou que o tempo parasse, que os dias não corressem tão rápido, que pudesse descobrir quem era aquela mulher antes que o dever o destruísse por dentro. Quando o sol começasse a nascer, mudaria tudo. Samira teria seu dia de liberdade, e Murad, sua maior prova de coragem. No harém, boatos começaram a circular com ainda mais veneno. As rivais de Samira tramavam pequenos atos de sabotagem, enquanto servos e conselheiros se perguntavam que espécie de magia aquela jovem teria lançado sobre o sultão. Ninguém conseguia explicar a reviravolta, apenas sentiam que o vento do destino havia mudado, e agora soprava em direção ao inesperado. Assim, entre ansiedade e esperança, terminou o terceiro dia. No horizonte, uma nova aurora se anunciava. O sol nasceu com força naquele quarto dia, derramando uma luz dourada sobre as cúpulas do palácio e tingindo os muros de esperança e incerteza. Samira acordou antes de todos, o coração disparado e uma sensação de liberdade pulsando sob a pele. Estava prestes a cruzar, pela primeira vez, as muralhas que sempre pareciam intransponíveis. Um fio de medo se entrelaçava à coragem, o desconhecido chamava com promessas e ameaças. Enquanto se vestia, sentia os dedos das criadas tremerem de nervosismo. O rumor já havia corrido por todo o harém. Samira, a camponesa escolhida pelo destino, receberia um presente que nenhuma outra ousou sonhar, um dia fora do palácio, sob os olhos do sultão. O próprio Murad, em silêncio, preparou-se com mais zelo do que para qualquer conselho de guerra. O olhar pesado, a barba cuidadosamente aparada, a roupa simples, tudo para não chamar atenção. Murad sabia que qualquer erro poderia custar caro, mas estava decidido a cumprir a promessa. Atravessaram os portões ainda sob o frescor da manhã, sem pompa, sem séquito. Apenas eles dois e o sabor amargo de serem, pela primeira vez, livres de olhares e julgamentos. Samira quase não conseguia respirar, tamanha a intensidade do momento. O cheiro de especiarias, o burburinho dos mercados, o calor dos olhares simples das pessoas comuns.
Tudo parecia um sonho impossível de ser vivido entre paredes douradas. Murad, mesmo com postura de soberano, andava ao lado de Samira como um igual. Ele observava cada sorriso, cada olhar curioso da jovem, e sentia um estranho orgulho nascer em seu peito. Aquela mulher, antes tão assustada, agora caminhava com passos seguros, absorvendo cada detalhe como se quisesse guardar tudo para sempre. No mercado, Samira provou tâmaras frescas, tocou tecidos coloridos, ouviu canções de menestréis. Pela primeira vez, riu alto, sentindo o riso ecoar como um presente roubado ao destino. Enquanto exploravam as vielas, uma velha cega parou diante deles e tocou a mão de Samira, murmurando palavras de bênção. Murad observou o encontro, sentindo um nó na garganta. Aquela simplicidade, aquela fé, lembrava-lhe de uma infância distante, antes de se tornar prisioneiro do próprio trono. Por um instante, desejou ser apenas homem, não sultão. No entanto, a liberdade tinha preço. Entre as sombras, olhos atentos acompanhavam cada movimento do casal. Inveja, rancor e desconfiança fervilhavam no coração de algumas esposas do harém e nos corredores do poder. Havia quem não aceitasse ver o sultão tão próximo de uma simples camponesa, desafiando tradições seculares. Entre os servos, comentários venenosos e olhares tortos lançavam nuvens de ameaças sobre o dia de Samira. De volta ao palácio, no fim da tarde, Samira sentiu uma paz profunda, e também uma pontada de medo. Sabia que tudo aquilo tinha um preço, e que a inveja poderia se transformar em veneno. Enquanto ela repousava na varanda, admirando o pôr do sol, Murad permaneceu ao lado, em silêncio. Não havia mais barreira entre eles. Pela primeira vez, conversaram sobre coisas verdadeiras, medos, sonhos, cicatrizes. Samira falou da mãe, de noites frias sem pão, da infância roubada pela guerra. Murad revelou traumas, a ausência de afeto, a dor de governar sozinho. O desejo reprimido, agora misturado à ternura, crescia entre eles como uma tempestade prestes a explodir. Os olhares se prolongavam, os toques se tornavam mais naturais, quase inconscientes. Em um momento de silêncio, Murad segurou a mão de Samira com força, como se temesse perdê-la para sempre. Sultão, ela sussurrou, sentindo o coração acelerar, nunca pensei que pudesse existir liberdade neste lugar. Você trouxe algo novo para minha vida, Samira. Algo que nem todos os tesouros do palácio podem comprar. As palavras pairaram entre eles, cheias de promessa e perigo. Murad, tocado por um impulso que não soube controlar, se inclinou e encostou a testa na dela. O mundo pareceu parar, cada batida do coração pulsando como trovão nos ouvidos. Por um segundo, a distância entre rei e camponesa deixou de existir, eram apenas homem e mulher, dois destinos marcados pela solidão. Mas o feitiço foi quebrado pela chegada abrupta de um criado, ofegante e assustado. Murad afastou-se rapidamente, voltando ao papel de sultão. O criado trouxe notícias alarmantes, rumores de conspiração haviam chegado aos ouvidos dos conselheiros. Havia gente insatisfeita, planejando usar a ousadia de Murad e Samira para desacreditar o trono, ou até ameaçar suas vidas. A partir daquele instante, o clima no palácio mudou. A liberdade conquistada naquela tarde se transformou em alvo de intriga. Samira sentiu o peso dos olhares carregados de ódio e inveja, ouviu palavras cortantes no corredor. Murad, cada vez mais dividido, percebeu que teria que escolher entre seguir o desejo do próprio coração ou proteger o reino de uma guerra silenciosa. Sozinha em seus aposentos, Samira chorou em silêncio, sentindo pela primeira vez medo de perder o que nunca havia tido de verdade, esperança. Lembrou-se das bênçãos da velha cega, do toque firme de Murad, do riso roubado ao mundo. Sabia que o tempo estava contra eles, e que a felicidade sempre vinha acompanhada de dor e risco. Murad, do outro lado do palácio, convocou conselheiros leais,
traçando estratégias para manter Samira em segurança. Sentia uma fúria crescente contra o destino, contra as tradições, contra todos que ousassem ferir a única mulher capaz de tocar sua alma. Pela primeira vez, pensou seriamente em renunciar a tudo, coroa, honra, glória, se isso significasse salvar Samira da tempestade que se armava. A noite caiu pesada, quase sufocante. Mas havia, na escuridão, uma faísca de esperança. Ambos sabiam que não estavam mais sozinhos. Haviam encontrado, um no outro, um refúgio improvável em meio à guerra do destino. Assim terminou o quarto dia, entre juras silenciosas, lágrimas escondidas e um desejo impossível de ser negado. O quinto dia amanheceu cinzento, com nuvens pesadas cobrindo o palácio e carregando o ar de uma eletricidade sufocante. Samira acordou sentindo o corpo dolorido, como se o peso de todas as decisões do mundo estivesse sobre seus ombros. O rosto ainda trazia marcas das lágrimas silenciosas da noite anterior, mas algo havia mudado em seu olhar, agora havia determinação misturada ao medo. Os corredores estavam mais silenciosos que nunca, como se cada pedra, cada tapete, cada fresta respirasse expectativa e ameaça. Samira mal ousava olhar nos olhos das criadas, tamanha a força dos rumores que corriam pelo harém. Havia quem a culpasse pela instabilidade do trono, quem desejasse vê-la fracassar, quem apostasse em sua derrota. Mas também havia olhares de inveja, porque, mesmo ameaçada, Samira havia provado que era possível sonhar. Murad passou a manhã em reuniões tensas com conselheiros, tentando controlar as notícias que se espalhavam como veneno pelas ruas de Istambul. Ele sentia o peso das tradições, o dever para com o povo, o medo de uma revolta. Mas, ao mesmo tempo, dentro de si, uma paixão indomável crescia, sufocando a razão. Samira já não era apenas uma peça no jogo político, era sua luz em meio ao caos, sua esperança quando tudo parecia desmoronar. No meio da tarde, Murad mandou chamar Samira para uma conversa privada nos jardins internos. Ao vê-la entrar, sentiu o peito apertar. Ela estava pálida, os olhos fundos, mas mantinha a cabeça erguida, enfrentando a tempestade com uma coragem que poucos homens do reino ousariam exibir. Samira, quero que saiba que estou disposto a lutar por você, disse Murad, a voz rouca, o olhar ardendo de sinceridade. Mas preciso que confie em mim. Os dias estão sombrios, inimigos se movem onde menos esperamos. Só podemos vencer se estivermos juntos. Samira engoliu o choro. Aproximou-se dele, segurando a mão forte do sultão entre as suas. Eu confio, Murad. Mas tenho medo. Não apenas pelo que podem fazer comigo, mas pelo que podem fazer ao seu coração. Não quero ser a causa da sua ruína. Murad passou a mão pelo rosto dela, os dedos traçando caminhos de fogo e ternura. Você não me destrói, Samira. Você me salva, mesmo quando o mundo inteiro grita para que eu te abandone. Não sei mais lutar contra esse sentimento. Por mais que eu tente negar, por mais que o dever exija distância, meu corpo e minha alma já pertencem a você. Os olhos de Samira se encheram de lágrimas. Ali, entre rosas e ciprestes, eles estavam finalmente sozinhos, não como sultão e serva, mas como dois seres atravessados pela mesma paixão, pelo mesmo desejo. Murad a puxou para perto, sentindo a respiração dela misturar-se à sua. Por um instante, o universo inteiro ficou em suspenso. Samira, tímida, permitiu que ele se aproximasse, mas, no último segundo, recuou. Espere, sussurrou, ofegante. Quero que seja verdadeiro, quero que seja amor. Não apenas dever, não apenas desejo. Murad sorriu, um sorriso triste, mas profundo. Eu prometo, Samira. Não serei mais escravo das expectativas do mundo. Quero você, não por obrigação, mas porque só você consegue acalmar a guerra dentro de mim.
O desejo entre eles era quase insuportável, pulsava, vibrava, clamava por libertação. Mas, justamente por isso, decidiram esperar. Samira, com a dignidade de quem sabe o próprio valor, pediu que Murad lhe desse tempo, que deixasse o amor nascer sem pressa, sem medo, sem feridas. No palácio, a tensão só aumentava. Intrigas explodiam como fogos na noite, conselheiros discutiam em voz baixa, as portas batiam com força. Havia quem apostasse na queda de Murad, quem sonhasse com a desgraça de Samira. Entre os corredores escuros, planos sórdidos ganhavam vida. À noite, Murad visitou Samira em segredo, levando um presente, um medalhão antigo que pertencia à mãe dele, símbolo de esperança e renovação. Quero que fique com você, Samira. Que te proteja dos males, que lembre do quanto você é preciosa para mim. Samira segurou o medalhão com reverência, lágrimas rolando pelo rosto. Ninguém nunca me deu nada assim, Murad. Por tanto tempo fui invisível, insignificante. Agora sinto que finalmente existo, que finalmente sou amada. Murad a abraçou, forte, sentindo o corpo dela tremer contra o seu. O abraço era porto seguro, promessa, refúgio diante da tempestade. Ficaram assim por minutos, em silêncio, ouvindo apenas o som dos próprios corações. Mas a noite trouxe perigo. Uma das esposas rejeitadas, tomada pela inveja, convenceu um dos guardas a espreitar os aposentos de Samira. O palácio, que deveria ser fortaleza, tornou-se armadilha. Samira percebeu passos atrás da porta, um sussurro maligno, o frio da traição. Com coragem, enfrentou o intruso, usou o medalhão para se defender, lutando por si mesma como nunca antes. O guarda, acuado, fugiu no escuro, mas a mensagem estava clara: a partir dali, o amor deles seria testado até o limite. Murad, ao saber do atentado, explodiu em fúria e medo. Sentiu o gosto amargo da impotência, da culpa. Mas, ainda assim, ao olhar para Samira, viu a força de uma rainha. Decidiu, então, que jamais deixaria que o destino, ou o palácio, ou qualquer inimigo, roubasse dela aquilo que havia conquistado: dignidade, esperança, amor. A madrugada caiu densa, carregada de promessas e incertezas. Murad e Samira, cada vez mais próximos, entendiam que o mundo tentaria separá-los, mas estavam dispostos a enfrentar tudo. Agora, não havia mais volta. O tempo corria, os perigos aumentavam, e o desejo, tão reprimido, ameaçava transbordar de uma vez por todas. Assim terminou o 5º dia, entre juras, lágrimas e a promessa de que o amor, mesmo em meio à guerra, é capaz de tudo. A 6ª manhã chegou pesada, o céu carregado como o coração de todos dentro do palácio. As ameaças do 5º dia não haviam cessado. Agora, rumores de traição se espalhavam até mesmo nos corredores mais protegidos. Servos falavam baixo, olhos sempre espreitando por cima dos ombros, enquanto conselheiros tramavam estratégias para conter a insatisfação crescente. O reino parecia em ebulição, à beira de uma explosão. Samira sentiu o perigo rondando cada passo. Não era mais apenas inveja ou boatos, era medo real, o temor de perder tudo o que havia conquistado. Sua coragem, antes instintiva, agora era decisão consciente. Por Murad, por si mesma, pela chance de viver um amor tão profundo que desafiasse até as próprias leis daquele mundo. No início da manhã, Murad convocou Samira para uma conversa urgente. Nos olhos do sultão, Samira percebeu uma mistura de desespero e esperança, como se ali se travasse a batalha mais íntima de sua vida. Samira, as conspirações aumentaram. Estão ameaçando sua vida, minha honra, o futuro de tudo que amamos. Preciso que fique protegida, preciso que confie em mim mais uma vez. Samira, sentindo o peso do pedido, levantou o queixo, enfrentando o medo. Não quero me esconder,
Murad. Prefiro enfrentar o risco ao seu lado, do que viver uma mentira protegida por paredes e medo. Se o destino nos persegue, vou encará-lo de cabeça erguida, junto de quem amo. Murad segurou as mãos dela, a emoção transbordando nos olhos de ambos. Ele sabia, não havia mulher mais forte em todo o reino. O desejo, o medo, a devoção, tudo se misturava como fogo e água. Por instantes, pensou em renunciar ao trono, fugir dali com Samira, começar uma nova vida longe de todo aquele veneno. Mas o dever ainda falava alto. Enquanto os dois se preparavam para mais um dia de tensão, conselheiros leais de Murad desmascararam uma trama contra a vida de Samira. Uma poção venenosa havia sido misturada ao chá servido nos aposentos dela. Graças ao aviso de uma criada fiel, o plano foi descoberto a tempo. O choque percorreu o palácio como um raio. Samira, apesar do susto, não recuou. Eles querem me calar, Murad. Mas não vou me curvar ao medo. O que me mantém de pé é o amor, afirmou, com lágrimas brilhando, porém sem nenhuma hesitação. A fúria de Murad foi quase incontrolável. Pela primeira vez em muitos anos, gritou diante dos guardas, exigindo justiça e lealdade. Ordenou buscas, punições, destituiu aliados duvidosos. O palácio virou campo de batalha. Mas era dentro de si que a maior guerra acontecia. O amor por Samira era tão profundo, tão desesperado, que chegou a pensar em abandonar tudo, fugir dali para salvar a mulher que agora era sua razão de existir. Ao entardecer, Murad chamou todos ao salão principal. Diante dos nobres, das esposas, dos conselheiros, declarou com voz firme e solene: Samira não será mais alvo de intrigas ou ódio. Quem ousar atentar contra ela, atenta contra o próprio trono. Que todos ouçam, ela é minha escolha, minha coragem, minha redenção. O choque percorreu o salão. As reações foram imediatas, gritos de revolta, olhares de medo, sussurros carregados de ameaça. Mas Murad não recuou. Ao lado dele, Samira permanecia de cabeça erguida, desafiando todas as tradições. Pela primeira vez, o sultão colocava o amor acima do dever. Naquela noite, uma tentativa de invasão foi contida pelos guardas fiéis a Murad. O perigo estava em todo lugar, mas o vínculo entre eles apenas crescia. Em seus aposentos, Samira não conseguia dormir, sentindo o corpo tremer entre o desejo e o pânico. Murad foi até ela, ignorando protocolos, ignorando os perigos. Sentou-se ao lado da amada e, por longos minutos, não disse palavra. Apenas segurou suas mãos, sentiu o calor da pele dela, tentou transmitir coragem através do silêncio. Nunca imaginei que pudesse amar alguém dessa forma, murmurou Murad, quase um menino, despido de toda a realeza. Antes de você, só existia vazio, medo, escuridão. Agora, mesmo cercado por inimigos, sou capaz de tudo para te proteger. Samira chorou, mas não era choro de medo. Era a emoção de quem finalmente era vista, ouvida, respeitada. Eles se abraçaram, como se cada batida do coração fosse uma promessa. O desejo, antes apenas reprimido, agora ardia com força de incêndio. Ainda assim, escolheram esperar, porque sabiam que o maior gesto de amor era resistir juntos, mesmo em meio ao caos. A notícia do apoio aberto do sultão a Samira se espalhou pelo reino. Parte do povo apoiou, emocionado com a coragem do casal. Outros, ligados à tradição, viram aquilo como sinal do fim dos tempos, ameaça à estabilidade. Mas, para Murad e Samira, pouco importava, juntos, haviam encontrado um sentido novo para a palavra vida. Na madrugada, um novo perigo surgiu. Um conselheiro traidor tentou escapar do palácio levando documentos secretos que poderiam colocar tudo a perder. Samira, ouvindo ruídos suspeitos, foi a primeira a perceber.
corajosa, alertou Murad e enfrentou o traidor com determinação surpreendente. Graças a ela, o golpe foi frustrado. Mais uma vez, ela provou que não era apenas mulher escolhida pelo destino, mas força vital que mudaria a história daquele império. Quando finalmente a noite cedeu espaço à primeira luz do sétimo dia, Murad e Samira sabiam que tinham vencido muitas batalhas, mas a maior ainda estava por vir, provar ao mundo que, mesmo entre sacrifício e risco, o amor pode ser mais forte que qualquer tradição, qualquer veneno, qualquer medo. E ali, de mãos dadas, com o coração ferido e renovado, decidiram enfrentar juntos o que quer que estivesse reservado para o último dia do destino. A primeira luz do sétimo dia penetrou as janelas do palácio, banhando Samira em uma claridade quase sagrada. Ela acordou abraçada a um sentimento de paz desconhecido, mesmo sabendo que aquela manhã decidiria o rumo de suas vidas. O tempo não era mais inimigo, agora, era um testemunho da força que havia nascido entre dois corações antes tão solitários. Samira olhou para o medalhão que Murad lhe dera, apertando-o contra o peito como um escudo, uma lembrança de que não estava sozinha. Do lado de fora, os corredores fervilhavam. Conselheiros divididos, criadas assustadas, o povo se aglomerando diante do portão principal, aguardando ansioso qualquer notícia. O reino estava em suspense, como se todos respirassem a mesma dúvida: Murad cumpriria a profecia ou se rebelaria de vez contra tudo e todos? Murad, vestido com simplicidade e honra, entrou no aposento de Samira em silêncio. O olhar dele estava cansado, mas determinado. Não havia mais medo, apenas a certeza de quem finalmente reconheceu o verdadeiro valor da vida, o amor. Chegamos ao último dia, Samira, disse Murad, sua voz suave como nunca antes. Tudo o que temos é este momento. Não prometo que o futuro será fácil, mas juro diante dos deuses que lutarei até o último suspiro por você. Samira sorriu, lágrimas brilhando nos olhos. O amor já me tornou livre, Murad. Não importa o que digam, não importa o que venha. Estarei ao seu lado. Em um gesto lento, reverente, Murad se aproximou e tomou o rosto dela entre as mãos. Não havia pressa, não havia obrigação, não havia mais medo. Apenas o desejo de unir suas almas de maneira verdadeira, sem máscaras, sem muros. Quando os lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as dores e cicatrizes desaparecessem, restando apenas um calor avassalador, arrebatador, impossível de conter. O amor consumou-se ali, no silêncio sagrado daquele quarto, enquanto o mundo lá fora aguardava por respostas. Samira entregou-se não por dever, mas por amor. Murad, por sua vez, encontrou redenção nos braços da mulher que ousou desafiar o destino para amá-lo. Horas depois, o sultão e sua amada se apresentaram diante do povo e dos conselheiros, mãos entrelaçadas, olhos firmes. Os rumores sobre traição e fraqueza não tinham mais poder, ali estava a prova viva de que coragem é, acima de tudo, fidelidade ao coração. Hoje, diante de todos vocês, declaro que Samira não é apenas a escolhida pela profecia, mas por mim, por meu amor e respeito. Que seja reconhecida como rainha, mãe dos meus filhos e salvadora deste reino, anunciou Murad, com voz que não deixava espaço para dúvida. O silêncio reinou por alguns segundos, até que uma comoção varreu a multidão. Alguns ainda hesitaram, presos ao medo do novo, mas a maioria se rendeu à emoção daquele momento. Velhos inimigos se curvaram, conselheiros endurecidos cederam diante da força do amor. Até mesmo as esposas invejosas sentiram o impacto de uma verdade impossível de negar: ali estava uma mulher capaz de transformar o próprio destino. Quando a notícia da união se espalhou pelos 4 cantos do reino, a esperança renasceu. As mulheres, principalmente, enxergaram em Samira um exemplo de força, coragem e fé. O povo celebrou com festas, danças e cânticos. Pela primeira vez em muitos anos, o palácio respirou alegria verdadeira.
Nos dias seguintes, Samira começou a sentir uma nova vida crescer dentro de si. Os médicos do palácio confirmaram a notícia que todos aguardavam: ela estava grávida. Não por pressa, não por obrigação, mas como fruto de um amor que venceu medo, tradição e até a própria morte. Murad chorou ao receber a notícia, não de alívio pelo trono salvo, mas por sentir, finalmente, que o futuro não seria mais construído sobre dor e sacrifício, e sim sobre esperança. Mas o verdadeiro milagre estava nas pequenas mudanças que se espalharam pelo reino. Murad, inspirado pelo sacrifício e coragem de Samira, aboliu antigos costumes opressores, permitiu que outras mulheres tivessem voz, abriu as portas do palácio para escutar o povo. O amor não ficou restrito ao casal, tornou-se semente de um novo tempo, uma revolução silenciosa. Samira, já reconhecida como rainha, tornou-se símbolo de resistência, inspiração para as jovens do império. Caminhava pelos jardins, conversava com servas, tratava todos com dignidade. Carregava a simplicidade do deserto nos gestos, a força de quem conheceu o medo e escolheu a esperança. Sua história foi contada nas praças, nos mercados, atravessou fronteiras, transformando-se em lenda. Ao lado de Murad, aprendeu que não há poder maior do que amar com verdade. Os dias de dor se tornaram lembranças distantes, e, mesmo diante das dificuldades que ainda viriam, ambos sabiam que tinham vencido a batalha mais difícil: há de acreditar, contra tudo, que o impossível pode acontecer. Anos depois, olhando para os filhos brincando nos jardins do palácio, Samira sorria para Murad, sentindo que o tempo tinha finalmente se tornado amigo. Aqueles 7 dias que começaram como sentença, terminaram como salvação. A última imagem que o povo guardou do casal foi de um rei e uma rainha de mãos dadas, olhos brilhando de esperança. Uma história de amor capaz de atravessar gerações, uma história que dizia, em cada palavra, que ninguém nasce prisioneiro do destino, e que até o maior dos sultões pode ser salvo por um coração corajoso. Assim termina a jornada de Murad e Samira, marcada por emoção, desejo reprimido, intriga e redenção. Uma história para nunca ser esquecida. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.